Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa videoaula vai ser um pouco diferente, tanto que eu tô aqui de uma outra posição, de uma outra forma, porque justamente a aula vai ser diferente, tá? Professor, o que você quer dizer com isso, professor? Você não vai fazendo aqueles assuntos que vai cair na nossa prova? Claro que sim, mas nós vamos fazer hoje de uma forma diferente. O que nós vamos fazer a partir de agora? A cada vez que eu fizer uma videoaula com relação àqueles conteúdos que já ministramos em sala de aula para a primeira avaliação, eu já, se não me engano, bem para vocês do nono ano, eu já fiz a videoaula sobre texto literário e não literário e função da linguagem, não é isso? Ou seja, 2 conteúdos. Ainda está faltando estrutura de palavras e formação de palavras, tudo bem? Então, esses 2 conteúdos, 2 videoaulas para vocês e exercício também. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de hoje. Nós vamos fazer uma videoaula e eu vou passar exercício para vocês. O exercício vai chegar na mão de vocês. Vocês vão resolver e esperar a minha próxima videoaula, que a minha próxima videoaula será a resolução desse exercício, como nós vamos fazer hoje. Tudo bem? Eu vou resolver aquele materialzinho. Esse materialzinho está aparecendo aqui, ó, na telinha de vocês. Nós vamos resolver devagar para fixar esses 2 conteúdos que eu já ministrei para vocês, que é função da linguagem, que foi o primeiro, e texto literário e não literário, que eu vi lá em literatura. Tudo bem, galerinha? Estou até de óculos, porque eu vou ter que ler, né? Eu vou ter que ler o tablet. Tá aqui a apostila de você, aqui, ó. Então, eu vou precisar ler e sabe que o tio é cegueta. Vamos começar a nossa sala de resolução? Vamos lá? Nono ano, essa aula é para vocês, viu? Vamos lá. Então, repetindo esse materialzinho aqui, ó. Tá aparecendo aqui na telinha para vocês. Então, a primeira questão desse material, ela tá aparecendo na telinha aí, olha, ela é referente ao texto literário e não literário, tá? O enunciado diz o seguinte: sobre as características da linguagem não literária, estão corretas alternativas? Vamos então ler essas assertivas que estão aí, tudo bem? A primeira diz o seguinte: diferente do que acontece com textos literários, nos quais há uma preocupação com o objeto linguístico e também com o estilo, os textos não literários apresentam características bem delimitadas para que possam cumprir sua principal missão, que é, na maioria das vezes, a de informar. Exatamente, galera. Está correta essa afirmação, porque o texto não literário, ele visa o quê? Noticiar algo, ele visa o quê? Informar algo. E o enunciado está pedindo o seguinte: sobre as características da linguagem não literária, tudo bem? Então é aqueles textos não literários. A primeira está correta, tudo bem? Vamos para a segunda. Apresenta características como variabilidade, complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação? Claro que não, gente. Isso é estilo da minha linguagem literária, do meu texto literário, que vai priorizar minha função estética, não é? Então não tem nada a ver com texto não literário. Vamos ver o item 3. Então já tem acerto só o item 1. A linguagem não literária faz da linguagem um objeto estético e não meramente linguístico, ao que podemos inferir significados de acordo com nossas singularidades e perspectivas. É comum na linguagem não literária o emprego da conotação, de figuras de linguagem, figuras de construção, além da subversão à gramática normativa. Galerinha, para quem viu realmente meu vídeo de texto literário e não literário, eu disse que quem carrega toda essa estrutura de figura de linguagem, conotação, que é sentido figurado, é o texto literário, tudo bem? Então, a terceira também está incorreta. Vamos para o número 4? Na linguagem não literária, a informação é repassada de maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas na gramática normativa são adotadas. Está correto, gente, porque o meu texto literário ele tem que estar de acordo com a minha gramática, tá? Já que ele tem que ser objetivo e claro, ele tem que estar
corretíssimo, tá? Um texto jornalístico ele está extremamente correto, porque ele vai passar por um redator, então antes de chegar na mão de vocês, ele vai passar por um redator, então ele vai precisar, de fato, estar estruturado corretamente, tudo bem? Então o número 4 também está correto, o número 1 e o número 4. Vamos ver o número 5 aí. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e também em verso, no caso dos poemas. Não. A linguagem não literária é encontrada em jornais, em revistas, em artigos, tudo bem? Não tem nada a ver com todos esses gêneros que foi citado aí no item 5. Então a resposta correta é a letra a opção 1 e 4. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela é um texto também. Vamos ver aí? Na verdade, o que se chama... genericamente de índios, é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas e tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso do nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Texto muito bem elaborado, né, galera? Cheio de informação na atualidade. Vamos ver então, olha. Considerando essas informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal, galera, primeiramente você tem que observar que isso é um texto informativo, então ele está no caráter não literário, tudo bem? Vamos ver então aí as opções. A primeira coisa que eu quero que vocês observem, galerinha, o texto vai continuar aí na telinha para vocês lerem novamente, se vocês quiserem, mas observe uma coisa, a expressão "na verdade", dentro lá do contexto em questão, ela vai inserir um valor semântico adversativo, uma ideia de adversidade, oposição, tudo bem? Por que isso, professor? Porque ao tentar comprovar por meio dessas, informações pouco divulgadas, o ponto de vista do autor ao defender a pluralidade da comunidade e desconstruir as visões estereotipadas que a sociedade tem com índios, com os índios. Então, essa expressão, na verdade, é como se fosse sabe como você está falando com alguém e você fala tá. Cara, na verdade eu tenho uma coisa para falar para você, ou seja, oposta àquilo que já foi dito por ele, entendeu? Então, é essa daí. Então, vamos ver as alternativas aí. Letra A. Expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas? Não, galera. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto? Não, galera. Letra C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e por isso sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos? Não. Usar a conhecida oposição, olha aí, uma boa estratégia, vamos ver aí, entre o moderno e antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil? Pode ser. Vamos deixar essa informaçãozinha aí. Vamos para a última letra E. Apresentar informações pouco divulgadas, verdade, a respeito dos indígenas do Brasil, para defender o caráter desses povos com civilizações, em contraposição a visões pré-concebidas. Exatamente, galerinha. E essas informações foram pouco divulgadas e
mostra que a sociedade ainda tem um preconceito com relação à maneira como o índio vive e acha que quem está atrasando a nossa sociedade é justamente a comunidade indígena. E não é essa a verdadeira informação dada pelo texto, tudo bem? Por isso que são informações pouco divulgadas, ok? Então a resposta correta é a letra E de escola, ok? Vamos para a terceira aí, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, Aula de Português. Tá aparecendo na telinha, galerinha. Sempre as questões vão aparecer para vocês aí, para vocês lembrarem e acompanharem com o tio Bianô. Aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua breve, a língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, o mistério. Explorando a função emotiva da linguagem, agora vem assunto de função da linguagem, tá? O poeta expressa o contraste entre marcas de variação, de uso da linguagem em... A primeira coisa que você tem que observar é o seguinte, o autor, que é o Carlos Drummond de Andrade, ele está o tempo todo se contrapondo à maneira como ele se apropriou da língua. E o que é aprendido na escola também, não é verdade? Qual é a forma que nós aprendemos na escola? A linguagem formal, a variedade padrão, né? Então, o enunciado pede o seguinte, o poeta expressa o contraste, ou seja, a diversidade, a oposição entre marcas de variação de uso da linguagem em situações formais e informais. Resposta correta é a letra A. Tudo bem? Vamos para a nossa quarta questão. Assinale a alternativa que contenha a sequência correta sobre as funções da linguagem e importantes elementos da comunicação. Vamos ver aí. ênfase no emissor, primeira pessoa e na expressão direta de suas emoções e atitudes. Galera, qual é a função da linguagem que tem como prioridade o meu emissor? Quem é? É a minha função emotiva, galerinha. Então você vai colocar o número 1 lá na função emotiva. Tudo bem? Número 2, evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a linguagem da comunicação, gente. Se liga fatos, assuntos e juízos, eu estou falando da minha função referencial, galerinha. Da minha função referencial, tudo bem? Que ela vai informar alguma coisa. Você vai colocar o número 2 lá na função referencial. 3, busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um apelo ou uma ordem, né? Ou seja, um convencimento, né? É a minha função conativa ou apelativa, minha função conativa que está aí na questão, tá? Número 4, ênfase no canal para chegar à sua recepção ou para manter a conexão entre os falantes. É a função do canal, é a função fática, galera. Ela que vai ter como exemplo aquela música, né, da Maria Mendonça, que tivemos a live dela agora, né? Aquela cantando, né? Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. Ó, tá então, se comunicando com o porteiro, né? Então, é a função da comunicação, então é a fática, tudo bem? É a número 4, coloque lá na fática. 5, visa a tradução do código ou a elaboração do discurso, seja ele linguístico ou extralinguístico. É o código falando do próprio código. É a minha função metalinguística, ok? Metalinguística, marquem lá, número 5 na primeira. E por último, voltada para o processo de estruturação da mensagem e para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. É a minha função poética, número 2. Então a sequência é 5, 6, 2, 4, 3, 1. Então você vai marcar a letra C de casa. Ok?
Vamos para a nossa última questão de hoje e da videoaula também. Vamos lá, a sexta questão diz o seguinte: leia a tirinha do Calvin, tá? E do Haroldo, tá aparecendo aí a tirinha para vocês, tá? Porque tá muito pequenininha, talvez vocês não entendem lá junto com o material. Então, tô colocando a tirinha aí exatamente para vocês olharem um pouquinho aí. Olha lá. Lembra de quando eu nasci? Não conseguia nem me virar na cama. Meus olhos não sabiam focalizar. Não conseguia fazer nada. Imagine o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir-lhe movimentos conscientes e coordenados. Este desenho é o resultado de 6 anos de obstinada labuta. Uma vida inteira de esforço para chegar a tal resultado. Ainda assim, não vou te pagar 500. Aí o pai responde: ainda assim, não vou te pagar $500 por ele. Aí o Calvin responde: ele vai valorizar, ele é um investimento. Aí. Para tentar convencer o pai a comprar seu desenho, Calvin empregou uma função da linguagem específica. Assinale a alternativa que indica a resposta correta. Meus amores, o enunciado já diz tudo. A palavra-chave é convencer. Se está convencer, meu filho, função apelativa, função conativa. Resposta, a letra E. É isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse momento de resolução de exercícios. A gente precisa de um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. Uma boa semana para todos.